E aí, pessoal, como é que estamos? Na aula 2, nós vamos resolver ainda duas atividades, atividade 2 e atividade 3, que elas vão falar sobre o problema do coletivo urbano e a segunda sobre um curral. Mas nós ficamos com uma dúvida na aula 1, lembra? Qual foi a dúvida? A dúvida foi a seguinte: você pegou e utilizou uma regrinha de 3 simples e deu 9,1, enquanto utilizando função, a lei de formação dava 9. Opa, mas deu diferente? Por que deu diferente? Eu vou te responder isso só no final. Por enquanto vai ficar ainda curioso, tá certo? Vamos agora passar para a atividade 2, atividade 3 e lá no finalzinho eu te digo por que não deu certo. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar nossos estudos. Vamos em frente, isso aí. Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Lá no final eu quero comentar com você qual dessas situações que vamos apresentar no exercício 1, 2 e 3, qual dessas 3 é possível fazer por regra de 3 simples? Ou dito de outra forma, qual delas é proporcional? Tá bom? Então lá no final eu vou dizer para vocês por que deu errado aquele problema em que nós achamos no exercício 1 9 horas e o outro, fazendo a regra de 3, achávamos 9,1. Então vamos discutir isso lá no finalzinho, ok? Então vamos em frente. Vamos agora para a atividade 2, o exercício 2. O exercício 2 diz assim: numa cidade, sabe-se que o ônibus urbano coletivo trafega a uma velocidade média de 40 km por hora. Isto é, uma hora o ônibus percorre 40 km. A partir disso, pede-se: construa a tabela que relaciona o tempo com a distância percorrida pelo coletivo para o período de 0 até 4 horas. Nós vamos utilizar, os números inteiros: 0, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, construindo essa tabela, nós vamos ficar com a seguinte situação, Aqui está a tabela. Observa lá. Tempo 0, assim que iniciou o movimento, ele não percorreu ainda nada. Então, neste caso, será a distância percorrida 0 também. Uma hora depois, ele vai percorrer 40 km. Até o próprio problema já dizia isso, né? Uma hora depois, ele percorre 40 km, porque a velocidade dele é 40 km por hora. Legal? 2 horas vai ser 40 vezes 2, dando 80. 3 horas, 40 vezes 3. E 4 horas, 40 vezes 4, dando 160 km. Até aí tudo tranquilo? Vamos prosseguir então para a letra B do problema. A letra B do problema, B, C e D, diz o seguinte: quais são as grandezas que variam nessa situação apresentada? Aqui, normalmente, o aluno vai ter dúvida porque aparece 3 grandezas. Vamos ver. Aparece tempo, aparece velocidade e aparece distância percorrida, não é verdade? Há 3 grandezas envolvidas aí nesse problema. Só que ele pergunta qual dessas variam. Qual dessas varia? Ou ainda, qual que não varia? Já descobriu qual que não varia? Isso, é a velocidade. A velocidade não varia. Lembre-se, 40 km por hora é sempre, né? É isso que é dado no problema, ok? Então, as 2 grandezas que variam é tempo e distância percorrida, ok? Na letra C é perguntado assim: qual a grandeza dependente? Pessoal, aqui vocês têm que ter já sensibilidade, né? Para identificar qual a grandeza que é dependente e qual a independente. Vamos lá.
A grandeza independente é o tempo. É o tempo que determina a distância percorrida. E não a distância percorrida que determina o tempo. Vejam assim. Se você perguntasse, se nós fôssemos olhar para a tabela, aqui está a tabela, e eu perguntasse assim para você, a 60 km, se percorrer 60 km, qual foi o tempo? Veja, eu não tenho tempo porque os meus tempos só são 0, 1, 2, 3 e 4. Então, a distância não determina o tempo. Agora, se eu disser para você há 5 horas, vai determinar a distância percorrida. Tudo bem? Então, aqui você precisa entender ou identificar qual as grandezas que são dependentes e as grandezas independentes. Nesse caso, a grandeza independente, qual é mesmo? Tempo, isso. E a grandeza dependente é a distância percorrida. Vamos lá em frente. Na letra D, pergunta o seguinte: escreva algebricamente a função que relaciona essas duas grandezas. Vou voltar para a tabela novamente. Então, a tabela ela já dá uma dica para a gente como deve ser essa fórmula, né? Como deve ser ela. Normalmente eu tenho conversado com vocês o seguinte: no primeiro membro da igualdade, nós colocamos a grandeza dependente e no segundo membro, a independente. Se você chamar então D de distância, que é a grandeza dependente, você escreveria o seguinte, ó: D é igual a T. Mas esse T, você deve multiplicar ou dividir, elevar uma potência, contanto que tem que dar distância. Qual deve ser a operação que eu devo fazer com T? O gráfico, né, ele já está indicando para a gente, quer dizer, a tabela. Olha, 40 vezes 1, 40 vezes 2, 40 vezes 3. E quem é 0, 1, 2, 3, 4? É o tempo. Então, observe que você está multiplicando por um número, que é exatamente 40. Então, você está fazendo 40 vezes T. Esta é a fórmula. Ok? Entenderam? Vamos prosseguir. Vamos apagar aqui, apagar tudinho, delete. Vamos para o próximo. Então, aqui é basicamente o resumo do que eu falei, né? Você está vendo que o tempo e a distância percorrida é a grandeza que varia. Na letra C, a dependente é a distância e a independente é o tempo, que nós chamamos de Dzinho e Tzinho. E a fórmula que relaciona a distância e o tempo é D é igual a 40T. Veja que eu arrumei de sorte que você tenha no primeiro membro da igualdade o termo ou a grandeza dependente e no segundo membro o termo independente, ok? Vamos prosseguir. Vamos apagar agora. Apagar. Ok. Esse que nós já falamos. Vamos para o próximo. Diz o seguinte: utilizando a fórmula da função, calcule a distância percorrida pelo coletivo em 6 horas e, utilizando a fórmula da função, calcule o tempo percorrido pelo coletivo, ou gasto, aliás, né? Gasto pelo coletivo para percorrer 720 km. Então você vai usar a fórmula direta, não tem assim grandes mistérios. Aqui vai estar a fórmula. Vamos dar uma arrumadinha nisso aqui, puxar um pouquinho mais para cima. Opa, um pouquinho para cima. Ok. Então, olha, a fórmula é D igual a 40T, não é verdade? Só que o tempo, na letra E, é de 6 horas, T igual a 6. É só você colocar no lugar do T 6, fazer as operações, vai obter 240. Lembre-se de colocar a resposta por extenso, ou seja, a distância percorrida foi de 240 km. Na letra F, você vai pegar a distância, a fórmula, né, distância igual a 40T, e ele disse que ele quer percorrer 720 km. No lugar do D, coloca 720,
divide 720 por 40, t igual a 18, logo o tempo gasto é 18 horas. A pergunta que eu continuo fazendo é: se usarmos regra de 3, vai dar certo? Será que vai dar certo usar a regra de 3 aí? Será que no outro, pelo menos, não deu certo? E nesse vai dar? No final a gente vai chegar a essa conclusão. Tudo bem? Vamos agora passar para a atividade 3. Então vamos apagar aqui e passar para a atividade 3. Atividade 3 é a seguinte. Escrever a fórmula ainda não. É da área. Aqui chegou. Diz assim: um fazendeiro deseja construir um curral quadrangular, isto é, de forma de quadrado, numa determinada área de sua fazenda. A partir disso, pede-se: construa uma tabela que relaciona a medida da largura desse curral com a área a ser ocupada pelo mesmo na fazenda, com essa largura de medida inteira variando de 0 até 4 metros. Então você só pode usar 0, 1, 2, 3 e 4, não pode usar 1,5, ok? Depois ele pergunta qual dessas grandezas variam e qual grandeza dependente é independente. Bem, para fazer a tabela é bem tranquilo, né? A tabela. Vamos puxar aqui a tabela. A tabela está aqui. A tabela está lá. Nós temos a área, ok? Vai ser x vezes x. Ó, já deu a fórmula, né? X ao quadrado. Se eu chamar, na realidade, x de L, aí vai ser A igual a L ao quadrado. Já foi bem direto. A tabela vai ficar assim, né? 0, 0 ao quadrado dá 0, 1, 1 ao quadrado dá 1, sucessivamente até achar o 16. A pergunta mais difícil é: qual as grandezas que variam? Aliás, essa nem é de tão difícil assim, né? Porque qual a grandeza que varia, você já sabe que aí que é lado e área. Agora, qual é a grandeza independente? Você já consegue identificar aí? Conseguiu? Isso, é o lado. O lado é independente. Com o lado você determina a área, ok? Usando a mesma analogia que nós fizemos anteriormente, lembre-se, se eu perguntasse qual é o quadrado cuja área é 12, veja, se é 9 é o próximo é 16, não tem área 12, já que os lados são números inteiros e positivos. Entretanto, se eu dissesse assim, com o lado sendo 3, automaticamente aparece o lado sendo 9. Se o lado for 5, automaticamente aparece o 25. Então, dizemos que a grandeza lado é a grandeza independente. Tudo bem? Então, você já respondeu praticamente a A e a B. Vamos apagar, então, essa questão aqui. Vamos deletar. Então, respondemos aqui a tabela. Depois da tabela, o lado e o lado ou o comprimento, né? Lado ou comprimento e a área. Na realidade, eu fiz assim, o lado ou comprimento. É indiferente se você chamar lado ou comprimento. Mas as grandezas são lado e área. Por exemplo, a grandeza dependente é área e a grandeza independente é lado. Ok? Que eu chamei de A e de L. Vamos agora responder as próximas letrinhas. A próxima D e E que ele pergunta é a seguinte: escreva algebricamente a fórmula da função que relaciona essas duas grandezas. Nós já escrevemos, né? A é igual a L ao quadrado. Utilizando a fórmula da função, calcule a área ocupada por um curral cuja largura é de 12 metros. E depois, utilizando a fórmula da função, calcule a largura do curral, sabendo que a área ocupada é de 625 metros quadrados. Então vamos fazer essas atividades. Essas são bem tranquilas. Então vai ficar assim a resposta. Na letra D, a fórmula está aqui. Na letra E,
você vai aplicar A é igual a L ao quadrado, que é a fórmula, e o lado tem que ser 12. Coloca 12 no lugar do L, 12 ao quadrado é 144, você vai escrever que a área é igual a 144 metros quadrados. Agora, para fazer a próxima, que é se a área for 625 metros. Então, se a área for 625 metros, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar a fórmula, A é igual a L ao quadrado. Ele quer saber quando A for 625, você vai resolver esta equação. São duas respostas, uma positiva, outra negativa. Eu não coloquei aqui, mas eu estou lembrando a você. E tem que escrever que o lado vai ser mede 25 metros. A pergunta de novo, se usarmos a regra de 3, dá certo? Então, 3 casos aí foram perguntados. O primeiro caso é o caso do técnico de TV, o segundo caso é do coletivo urbano e o terceiro caso é o do curral. Agora, na sequência, eu vou construir o gráfico e vou te dizer quando dará certo, tá bom? Então vamos lá, continue aí os estudos. Vamos lá, vamos agora ver se a gente consegue responder aqueles questionamentos. Quais foram os questionamentos que nós viemos fazendo ao longo de todo o curso, né? Dessa introdução à função. A pergunta é: será que se aplicássemos a regrinha de 3 para o problema do técnico de TV ou da distância percorrida pelo coletivo ou ainda pela área do curral, será que a regra de 3 funcionaria para os 3 casos ou apenas para um ou nenhum? Esse é o questionamento que nós vamos tentar responder agora. Vamos lá? Estão prontos aí para responder o questionamento? Então vamos seguir. Vejam bem, construir aqui o gráfico do técnico de TV. O gráfico é o seguinte: esses pontos que estão em azul, okay, representam exatamente o problema do técnico de TV. Que se ele pela visita ganha R$15, okay, 0 hora trabalhado, eu coloquei inclusive a tabela aqui para vocês acompanham. 1 hora ele vai ganhar em torno de 50. Em 2 horas, pela tabela, ele vai ganhar 85 e assim sucessivamente. Então, os pontos em azul correspondem, como vocês estão vendo aqui, ao gráfico da tabela. Okay? Lembrando que o gráfico da tabela é só os pontos, não é essa semi-reta. Tudo bem? Será essa semi-reta se ele ganhasse por fração da hora? Aí seria o que está em azul. Legal? Lembre-se disso. O segundo é a distância percorrida. Está a tabela aqui em vermelho e os pontos que representam estão em vermelho também. Vejam, a 0 hora a distância percorrida foi 0. 1 hora depois, 40 km. E aqui o gráfico está representando 1, 40, ok? 2, 80 e assim sucessivamente. Se nós fôssemos pegar a fração da hora, nós teríamos toda esse segmento aí, tá? De 0 a 4 horas. Só a tabela é só os pontinhos. Tudo bem? E o terceiro gráfico é aquele do curral. Está aqui representado na cor verde, onde você teria lado 0, 0 de área. Lado 1, 1 metro quadrado de área. Lado 2, 4 metros e assim sucessivamente. Aqui nós temos os pontos representados de verde. Vocês já estão percebendo que na realidade esse gráfico aqui um segmento de reta não vai conter todos esses pontos? Perceberam? O único que vai conter os pontos, os segmentos, são exatamente o gráfico em azul, que é do técnico de TV, ou em vermelho, que vai ser a da distância percorrida pelo coletivo, ok? Desses 3 gráficos, só apenas um, daria certo com a regrinha de 3 simples. Você já sabe qual é? Pensa aí, Morgado. Pensa direitinho.
Qual desses 3? Esse não é, esse não cabe em reta. Então só ficou dos 2. E os dois, um desses 2, só tem um. E é exatamente o do coletivo urbano. Nós vimos no vídeo, na aula 1, que o do coletivo urbano, na aula 1 ele trazia sobre quando havia uma proporcionalidade, tem que passar no zero. Por isso, do coletivo urbano, ele é proporcional. Se você usar a regra de 3 simples, vai dar certo. Legal? Se você usar a regra de 3 simples aqui, aplicar a proporcionalidade no problema do técnico, não vai dar certo. Guarde bem essas informações. Quais são? 2 informações importantes. Para ser proporcional, tem que ser um segmento e esse segmento tem que passar na origem. Eu vou ampliar mais esse conceito até dizendo assim, se for proporcional, vai ser uma reta que passa pela origem. No caso dos nossos problemas, como estamos modelando de 0 até 4, vai dar segmentos de reta e aqui vai dar um arco que nós vamos estudar mais à frente, que é uma função quadrática. Legal? Então, vamos continuar nossos estudos, vamos em frente, e é isso aí. Então agora, vocês entenderam por que não deu certo, não é? Não deu certo, por quê? Porque o problema do técnico não era uma reta que passava pela origem. Ou seja, quando o tempo era 0, o valor cobrado não era 0, o valor cobrado era 15. É por isso que não deu certo. Enquanto do coletivo deu certo, porque quando o tempo era 0, a distância percorrida era 0. Então guardem bem, se ela for proporcional, vai ser uma reta que passa na origem, tá bom? Agora nós vamos avançar um pouco mais ainda nos nossos estudos. Na próxima aula nós vamos estudar domínio, contradomínio, imagem, relação, função-valor. Então ainda estamos na introdução de funções para chegarmos a 2 estudos importantes, função quadrática e função afim. Continua com a gente, vamos em frente. Se você gostou, clica lá, fala assim, gostei, participa. Não fica parado não, Morgado. Vamos lá, te mexe. Vamos lá, vamos em frente. Te aguardo na próxima aula.